Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, verso de número 16 ao verso de número 18. Neemias, capítulo de número 2, verso de número 16 ao verso de número 18. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Neemias, capítulo de número 2, verso de número 16 ao verso de número 18, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Nós te agradecemos por essa tarde. Nós te agradecemos porque sabemos de que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, venha sobre nós. Quebranta os nossos corações, fala conosco. Nós queremos ser transformados e usados por Ti. Essa é a nossa oração nessa tarde. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neemias é um homem, um líder do Senhor, que foi levantado no momento em que as pessoas, e principalmente o povo de Israel, estavam vivendo em uma dificuldade muito grande. Eles tinham visto Jerusalém ser totalmente destruída. E o Senhor então levanta Neemias para que em primeiro momento os muros fossem reconstruídos e para que depois a cidade como um todo pudesse ser reconstruída. E o que eu acho interessante é de que muitas vezes quando a situação está ruim, a gente espera de que um líder se levante e faça tudo e resolva todas as coisas. Normalmente quando a situação está ruim, a gente pensa que uma pessoa vai colocar uma estratégia em prática e tudo vai se transformar. Só que o que a gente percebe é que a estratégia de Neemias, um grande líder do Senhor, foi simplesmente convidar todo mundo a olhar para as suas fragilidades e para a real situação daquela condição que eles estavam vivendo, para que então juntos eles pudessem mudar a rota. E Neemias foi bem sucedido, não porque ele era perfeito, não porque ele era muito bom, mas porque ele decidiu olhar para a situação e para ele mesmo, e convidou outros a olharem para a situação e para eles mesmos, e por isso juntos se tornaram agentes de transformação. O que eu acredito que nós podemos aprender aqui com essa passagem do livro de Neemias, é de que nós precisamos ser sinceros com a nossa situação, se nós queremos viver algo novo. Quando Neemias começa a convidar pessoas para fazer parte da obra que ele iria fazer, ele não fala que estava tudo certo, que ia ser fácil, que ia ser simples, muito pelo contrário. O que a gente vê ali no início do versículo de número 17 é de que Neemias está falando: olha, vocês não estão vendo a situação que está Jerusalém? Vocês veem a situação terrível em que nós estamos? Neemias decide ser sincero, decide convidar as pessoas a olharem para a verdade, para que juntos eles pudessem transformar a realidade em que eles estavam vivendo. Isso nos mostra que mais importante do que a gente ficar ouvindo elogios ou coisas boas, é sabermos a verdade nua e crua e enfrentarmos essa verdade. Você já se relacionou com alguém que só fala o que você quer ouvir? Você já teve um amigo assim, um parente assim, um chefe assim, um companheiro de trabalho assim? Aquela pessoa que consegue identificar o que todo mundo gosta de ouvir e ela fala aquilo. E normalmente quando você começa a se relacionar com esse tipo de pessoa, é muito bom, porque ela fala tudo que você quer ouvir. Ela fala tudo que você gostaria que as outras pessoas falassem. O problema é que ela não tem opinião própria. Ela não tem uma filosofia de vida, ela não tem um rumo, um caminho. Por isso ela fica sempre se aperfeiçoando ao discurso do outro. E é legal no início do relacionamento, mas conforme você vai se aprofundando, você vai percebendo de que na verdade ela não está sendo aquela pessoa de verdade. Ela só está querendo falar algo que você quer ouvir. Já conviveu com alguém assim? Eu lembro que eu tinha um discípulo que era muito engraçado. A gente estava fazendo discipulado juntos e eu sabia de muitas dificuldades que ele estava enfrentando, porque
era clara as dificuldades que ele estava tendo em algumas áreas da vida. E era engraçado que toda vez que eu perguntava, toda vez que eu tentava ir um pouco mais profundo, tentar fazer com que ele revelasse alguma coisa que estava dentro do coração dele, ao invés de falar a verdade, ele simplesmente falava aquilo que eu queria ouvir. Ele falava versículos decorados, ele contava algumas coisas que já tinham acontecido lá no passado, mas ao mesmo tempo ele nunca abria o coração. E era engraçado porque muita gente gostava muito daquela pessoa e achava aquilo o máximo. O problema é quando o tempo foi passando, porque daí todo mundo começou a perceber de que aquilo que ele estava falando não era verdade. Ele só queria convencer outra pessoa de que ele era algo que na verdade ele não era. E aí sabe o que começou a acontecer? Todo mundo começou a perceber que não dava para confiar naquela pessoa, porque ela não era sincera. Ela falava muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo não falava a verdade. E aí começou a dar problema. Aí começaram a vir as brigas, começaram a ver as dificuldades, porque ele só falava as coisas boas, ao invés de dizer a realidade para as pessoas. E sabe o que eu percebo? Que por mais que muitos de nós já tivemos junto com pessoas que só falam as coisas boas e não dizem a verdade, a gente espera que Deus seja desse jeito. A gente espera que Deus olhe para nós e só nos elogie. A gente espera que Deus olhe para nós e só concorde com as nossas atitudes, só concorde com os nossos planos. Mas irmãos, não é bem assim. E Deus não faz isso não porque Ele é maldoso, muito pelo contrário, Deus faz isso porque Ele é bom. E a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. É por isso que nós precisamos entender de que quando nós estamos reconstruindo a nossa vida em Jesus e vivendo algo novo nele, o Espírito Santo só não vai nos elogiar, mas ele vai apontar erros que precisam ser corrigidos. E quando a gente encara essa verdade, enfrenta essa verdade com o auxílio do Espírito, nós somos libertos. Porque a verdade liberta, enquanto o engano nos faz provar do amargo da vida. Eu tenho um pai, é bom, né? Mas meu pai também se chama Cleuber. Todo mundo fala que ele é muito parecido comigo. E eu realmente acho que ele é muito parecido comigo. Inclusive, herdei a careca dele. Se você ver meu pai, você vai falar, nossa, eu acho que esse é o pai do Juninho. Você vai perceber que ele é meu pai também. E apesar de a gente ser muito parecido, tem coisas que ele gosta e que eu não gosto. E sabe qual é a diferença mais discrepante entre nós dois? Que o meu pai ama jiló. Eu odeio jiló. Inclusive, irmão, acho que se você gosta de jiló, você tem algum problema. Eu vou orar por você no final do culto. É muito amargo aquele negócio, não sei como vocês gostam. E meu pai, ele gosta de jiló frito. E todas as vezes que a gente vai visitar a minha avó lá no interior, a minha avó prepara jiló frito para ele. Só que a gente é tão parecido, mas tão parecido, que a minha avó até hoje, espero que ela não escute essa pregação, ela acha que eu e ele gostamos de jiló frito. Mas não é bem assim. E todas as vezes que eu chego para visitar ela, ela fala assim, olha filho, olha o que eu fiz para você. E aí está lá uma bandejona de jiló frito. E eu fico extremamente constrangido, porque eu falo assim, rapaz, já imaginou se eu falo que eu não gosto de jiló frito, que é só o meu pai que gosta? Ela fez tudo esse banquete aqui para mim, e eu vou lá e como jiló, dou aquela engolida em seco, tomo bastante coca junto, bastante água junto, mas nunca conto a verdade, porque eu fico com medo de frustrar ela, né? Mas você já parou para pensar? Todas as vezes que eu vou na casa da minha avó, ela faz jiló frito. E às vezes seria muito mais tranquilo se eu dissesse a verdade. Por isso eu peço para que você ore por mim, para que eu tenha coragem. E na próxima vez eu falo que não sou eu, é só o meu pai que gosta de jiló frito. Mas muitas vezes o que eu percebo é que nas nossas vidas a gente vai adiando falar a verdade. A gente vai adiando encarar a realidade porque a gente fica com medo de se machucar ou de machucar o outro. E aí o que acontece? A gente fica preso, ao invés de ser liberto pela verdade. Que nós temos que dizer, que nós temos que falar, que nós temos que deixar claro. É por isso que nós como cristãos, que queremos reconstruir a nossa vida no Senhor, nós não podemos adiar a verdade, se nós queremos viver de um jeito que não seja amargo. E sabe por que tem muita gente que está vivendo a vida amarga? Porque ao invés de ir na presença do Senhor e receber exortação, ao invés de ir na presença do Senhor e entender o que precisa ser transformado, ao invés de ir na presença do Senhor e receber um puxão de orelha, uma direção, fica fugindo, não encara a realidade e acha que vai conseguir viver algo novo sozinho. Mas Neemias não nos diz para fazer isso.
Neemias olha para aqueles líderes e fala: olha a situação, está na hora da gente mudar, porque tudo muda quando a gente decide ser agente de mudança. A segunda lição que eu aprendo com esse texto de Neemias é que nós precisamos decidir não permanecer do mesmo jeito de sempre, para não permanecermos colhendo os mesmos frutos. Olha que interessante, Neemias era o líder. O correto era ele chegar ali e convidar as pessoas, falando o que ele ia fazer, a estratégia que ele ia tomar, as coisas que ele já tinha planejado, mas ele ia só expõe a situação e convida os irmãos. Então lá no versículo de número 18, o que a gente percebe é de que Neemias olha para aquelas pessoas e diz: venham, vamos reconstruir o muro. Neemias está dizendo: talvez vocês esperem que eu faça isso. Talvez vocês esperem que outra pessoa faça isso. Talvez vocês esperem que Deus, de uma forma sobrenatural, faça isso acontecer. Mas não. Na caminhada com o Senhor não é assim. Venham reconstruir. Se vocês querem que a vida de vocês seja reconstruída e que a cidade de Jerusalém seja reconstruída também. Muitas vezes a gente espera que Deus opere transformações na nossa vida, mesmo sem o nosso desejo. Muitas vezes a gente espera que Deus faça coisas maravilhosas sem a gente nem precisar buscar a presença dEle. E por isso que a gente fica estagnado, é por isso que a gente fica preso. Porque assim como Neemias, Jesus nos convida a reconstruir as nossas vidas. E não simplesmente assistir essa reconstrução. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma pregação de um pastor. Ele é carioca, hoje ele trabalha lá em Florianópolis. E ele estava dizendo que ele estava se esforçando muito para fazer com que o filho não passasse todo o tempo extra dele nas redes sociais ou nas telas. E por isso ele deu um objetivo para o filho. O filho tem que ler um livro por semana. E o filho está fazendo isso. E está sendo uma benção. O problema é que teve um dia que o filho foi lá na biblioteca do pai dele e decidiu ler um dos livros do pai sobre avivamento. E aí nesse livro ele começou a ler de que nos avivamentos da Escócia, de que nos avivamentos da Inglaterra, de que nos avivamentos lá nos Estados Unidos, muitas pessoas eram curadas, as coisas aconteciam de forma diferente, a igreja ia crescendo, discípulos iam sendo formados, pessoas iam para outros lugares, iam para países não alcançados pregar o evangelho. E aí teve um dia quando ele estava no final do livro, eles estavam lá sentados na mesa de jantar, e o filho perguntou: pai, se isso acontecia no tempo de Jesus, se isso acontecia no tempo do avivamento, por que isso não acontece agora? E ele falou que ele olhou para o filho e ele não sabia muito bem o que responder. Ele disse: filho, eu não sei. Já que você perguntou para o pai, eu vou perguntar para o meu pai. E vamos ver o que vai dar certo. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. E ele disse que naquele dia ele foi para o lugar de oração dele e ele perguntou: olha pai, meu filho leu o livro sobre o avivamento, ele está todo animado, e ele me perguntou por que essas coisas não acontecem hoje. E eu queria saber do Senhor, né? O porquê que essas coisas não estão acontecendo. E ele começou a orar sobre isso, todos os dias procurando uma resposta. E teve um dia que ele começou a ler uma passagem, e ele começou a perceber que quase em todas as passagens em que uma pessoa era curada, em que Jesus realizava um milagre, em que os pães eram multiplicados, aquilo era em resposta à pregação do Evangelho. O Evangelho era pregado, um avivamento acontecia, um milagre acontecia, uma pessoa era curada, algo sobrenatural aparecia diante das pessoas. Por quê? Porque elas estavam pregando o Evangelho. E ele entendeu naquela hora de que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso meio porque a gente está pregando muitas coisas, mas não pregando o Evangelho. Ou a gente até prega o Evangelho, mas a gente não vive o Evangelho. Hoje as igrejas estão crescendo, as coisas estão acontecendo na igreja brasileira, a gente vê grandes movimentos, mas a gente também vê muitas igrejas que estão crescendo, muitos ministérios que estão crescendo, porque ao invés de eles pregarem, morra para si mesmo, que foi a mensagem de Jesus, eles pregam: olha, entrega a vida para Jesus, que tudo vai ficar bem. Entrega a vida para Jesus, que tudo vai melhorar. E ele percebe que, na verdade, muitas vezes os milagres não acontecem, porque como ninguém prega o Evangelho, não tem como ter a resposta disso. E por isso a gente não vê as mesmas coisas, e a gente não vê mais as coisas que nós víamos antes. Porque sabe o que muitas vezes acontece com a gente? Ao invés da gente viver a realidade de vida que Jesus nos ensina, que é morrer para nós mesmos e vivermos para o Pai, a gente quer viver a nossa realidade.
E ao invés de viver o evangelho sem esperar nada em troca, a gente fica sempre fazendo alguma coisa, esperando uma resposta de Deus, e se Ele não responde, a gente larga. Porque, na bem da verdade, a gente não está querendo morrer para nós mesmos. A gente está querendo que Deus viva por nós, enquanto a gente faz algumas concessões para receber as bênçãos do Senhor. Mas sabe o que realmente transforma nossas vidas? Quando nós decidimos não permanecer do mesmo jeito de sempre. E ao invés de deixar o nosso ego viver, o nosso ego florescer, a gente decide morrer para nós mesmos e viver para Cristo. E aí, apesar das dificuldades da vida, a gente encontra paz no Senhor. Apesar das adversidades, das perseguições, das circunstâncias, a gente começa a provar da beleza que é estar no centro da vontade de Deus e na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Muitas vezes as coisas se tornam difíceis na nossa vida porque a gente não está disposto a tomar decisões que parecem óbvias. Coisas que a gente já sabe há muito tempo, coisas que são muito claras para nós. Nesse final de semana eu estava em Belo Horizonte. Eu não sei se você foi para Belo Horizonte, mas lá tem torresmo em tudo que é canto, assim. Teve um amigo meu, quando eu fui para lá, que ele falou: olha, Juninho, você tem que ir lá no Mercado Central de Belo Horizonte e você tem que comer o fígado com jiló. Quando ele falou isso, eu falei: rapaz do céu, eu acho que o jiló me persegue. É alguma coisa que aconteceu, acho que eu fiz alguma coisa com o jiló quando era criança, e os jilós, na organização deles, estão me perseguindo em tudo que é canto. Eu lembro que eu cheguei lá no Mercado Central e eu falei: olha, eu não gosto muito de fígado, eu não sou nem um pouco fã de jiló, mas será que eu vou comer? E quando eu cheguei no mercado, assim, todos os lugares tinha propaganda, fígado com jiló. Você olhava nas mesas, o povo lá estava comendo fígado com jiló. E eu lembro que eu cheguei lá no lugar, assim, e eu pensei: rapaz, será que eu como esse fígado com jiló? E eu comecei a pensar: eu gosto de jiló? Não. Eu gosto de fígado? Não. Então por que eu vou gastar R$40 numa porção com fígado com jiló? Não é uma decisão óbvia? É uma coisa tão fácil de tomar, mas às vezes a gente não age assim. Já perceberam que muitas vezes a nossa vida é assim também? A gente sabe que a fofoca não é boa. A gente sabe que a maledicência não é boa. Mas ao invés de vir na reunião de oração, a gente vai no churrasco, em que a fofoca e a maledicência sempre estão presentes. A gente já sabe que pornografia, mentira, são pecados que precisam ser destruídos na nossa vida. É tão óbvio. Mas como a gente não decide viver a partir dessas coisas, a gente permanece preso à nossa vontade e não morre para nós mesmos. É muito confortável não tomar decisões difíceis. É muito confortável eu continuar do mesmo jeito que eu sempre fui, que eu sempre penso que devo ser, e do jeito que é fácil e confortável para mim. Mas, irmão, deve ser horrível viver uma vida onde eu sei o que precisa ser feito e nunca faço. Onde eu sei que preciso morrer para mim mesmo e viver para Cristo, mas continuo vivendo para os meus planos, ao invés de viver para os planos dele. Existem muitas decisões que são óbvias, que você não toma, e que é por isso que você está vivendo a vida nesse buraco. Porque ao invés de morrer para você mesmo e tomar uma decisão óbvia, mas que é muito difícil, você prefere ficar no conforto, ao invés de lutar a sua luta. Jesus nos convida a viver uma vida confortável, ficar sentadinho, bem tranquilo, porque Ele morreu por nós. Jesus nos convida a morrer para nós mesmos e vivermos para o Pai, assim como Ele viveu. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque o trabalho sempre começa em nós. Eu acho muito interessante ver a resposta daquele povo para Neemias. Porque eu imagino que Neemias fez aquele convite, ele fez meio com medo, assim, né? Porque era um trabalho árduo, era muito trabalho, não ia ser fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que a resposta daquelas pessoas que ouviram o convite foi: sim, vamos começar a reconstrução. Não é que todo mundo olhou e falou: sim, eu vou começar a reconstrução. Todo mundo olhou um para o outro e falou: sim, nós vamos começar a reconstrução. Não vai ser só eu, não vai ser só Neemias, não vai ser só o sacerdote, não vai ser só o oficial. Todo mundo precisa olhar para dentro, trabalhar no que está errado dentro de si, para que juntos possamos ver o exterior mudando.
A mudança, ela começa quando nós decidimos enfrentar as nossas questões, ao invés de colocarmos a culpa no outro. Naquela hora, os líderes poderiam ter falado assim, mas a família do fulano lá que complicou tudo. Quando o pessoal da família dele se tornou rei, é aí que o povo de Israel começou a fazer as coisas erradas. Mas se o fulano não tivesse casado com aquela tal de Jezabel, o povo de Israel agora ia ser o povo mais forte. Eles poderiam ter colocado a culpa no outro ali naquela hora, mas todo mundo decidiu junto começar a trabalhar. E muitas vezes a gente não vê diferença porque a gente não se levanta. A gente não faz o que Deus pediu para a gente fazer. No ano passado, quando eu fui fazer o meu curso, eu voltei com uma certeza no coração de que eu tinha que me dedicar mais ao evangelismo. Posso ser sincero com você? Nunca gostei, irmão. Morro de medo de falar de Jesus para as pessoas. Sou extremamente introvertido. Tenho vergonha de fazer essas coisas. Mas gerou uma paixão no meu coração. Eu falei, vou focar no evangelismo. Eu lembro que quando eu estava orando, eu falei assim, mas Deus, tem um problema. Quando a gente começa a fazer evangelismo, falar sobre evangelismo, a maioria das pessoas não ficam muito felizes com a gente. Elas ficam bravas. Quando começa a chegar gente nova, quando você começa a dar atenção para as pessoas novas, tem muita gente que fica brava com a gente, que fecha a cara. Você tem certeza, Deus, que eu tenho que fazer isso? E ele falou, tem. Então beleza, então eu vou fazer. E eu comecei a fazer, comecei a ter testemunho, comecei a pregar sobre isso. Mas sabe o que foi acontecendo? Eu fui percebendo que tinha algumas pessoas ficando bravas. Eu olhei para o lado assim, eu comecei a perceber que cada vez mais tinha menos pessoas caminhando comigo, concordando comigo, vivendo comigo. E eu fui para o meu lugar de oração e falei, Deus, eu avisei aí, tem gente que está bravo comigo, tem gente que não quer mais caminhar comigo. O que está acontecendo? Ele falou, filho, é o que eu estou pedindo para você fazer, mas tem uma questão, o aplauso vai acabar. Você está tranquilo com isso? Eu falei, claro, Deus, aqui dentro não tem nenhum ego, não quero ser visto, não quero ser aplaudido, aqui eu não tenho nenhuma percepção, nada parecido. Então tá bom, filho, continua. E sabe o que foi acontecendo? Eu fui continuando e o aplauso foi acabando. Os elogios já não eram mais o mesmo. E eu cheguei no meu lugar de oração triste, eu falei, Deus, acabou o aplauso. Não tem mais ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer as coisas que eu estou querendo fazer, ninguém está querendo fazer o que o Senhor mandou que eu fizesse, agora conserte isso aí, Deus. E a resposta de Deus para mim foi assim, mas por que você está tão triste assim, filho? Eu estou feliz com você. Será que você não está triste porque o aplauso era um ídolo na sua vida? Será que você não está triste porque os elogios eram um ídolo para você? Será que você não está triste porque tudo isso que está acontecendo está expondo algo errado que está no seu coração? Naquela hora eu lembro que eu limpei o choro, fiquei bem quietinho. Falei, é verdade, Deus. Eu acho que os elogios, eu acho que os aplausos eram um ídolo para mim. E a culpa não é dos outros. A culpa é porque o meu coração não estava alinhado com o teu. E sabe o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes a gente vai colocando a culpa no outro. Das nossas frustrações, dos nossos desânimos, dos nossos erros, das nossas falhas. Mas muitas vezes a gente está vivendo algo ruim porque o nosso coração não está alinhado com o coração do Pai. E encarar essa verdade dói. Mas é justamente encarar essa verdade e buscar transformar os nossos corações que nos traz liberdade. Encarar a verdade liberta, mas ficar vivendo do vitimismo sempre nos aprisiona. E a gente não enfrenta a nova realidade que nós temos em Cristo. Eu vi um pastor pregando uma mensagem que eu achei muito interessante. Em um primeiro momento eu achei muito forte. Eu falei, rapaz, acho que eu não teria coragem de jeito nenhum de fazer o que esse homem fez. Mas ele contou que ele estava dando algumas aulas lá nos Estados Unidos, num seminário norte-americano. E quando tinha acabado assim, de dar as primeiras aulas, ele recebeu uma ligação da mulher, aqui no Brasil. E a mulher disse, olha, nossa filha está muito mal, a gente está indo para o hospital. E eu quero que você volte daí, dá um jeito, porque minha mãe está vindo me ajudar, mas eu preciso. Porque além dessa filha que estava na UTI, ele tinha outros 3 filhos. E ele foi lá, comprou a passagem e veio. E como ele estava no avião, ele estava sem sinal. Quando ele desembarcou no Brasil, veio uma mensagem da mulher. Falou, olha, ela está muito mal e ela foi para a UTI. Isso era uma sexta-feira. E aí ele foi correndo para o hospital, chegou e foi correndo.
E ele viu a situação que a filha dele estava, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, e ele começou a perguntar assim: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Estava lá te servindo, estava lá fazendo as coisas, justamente quando eu saio acontece isso na minha casa. O que está acontecendo? E ele disse que as notícias eram cada vez piores. Ele disse que a filha dele mal estava respirando e que ele nem a esposa podiam ter contato com a filha, porque a situação dela era muito grave. E ele falou que no sábado à noite ele voltou para casa e ele só tinha uma certeza. Ele falou assim: olha, amanhã não vou nos cultos pregar no domingo, vou falar para algum dos pastores auxiliares pregar, porque eu quero ficar com a minha família. E quando ele falou isso, ele sentiu que era ele que tinha que pregar. Ele falou: tudo bem então, Deus, pode deixar, eu prego. E ele foi lá, deu a janta para os outros filhos, enquanto a esposa estava lá na UTI junto com a filha. Ele colocou os filhos para dormir, foi deitar. E quando ele chegou, ele falou assim: olha, Deus, eu não sei muito bem o que escrever, mas vou começar a escrever as minhas mensagens, a minha mensagem. E ele começou a escrever a mensagem dele, e ele começou a falar o quanto ele estava sofrendo pela filha dele estar na UTI. E ele ia pregar sobre isso, que mesmo assim ele estava lá na igreja, de que mesmo assim ele estava fazendo as coisas. E ele falou que enquanto ele estava escrevendo a mensagem, o Espírito Santo começou a puxar a orelha dele. E começou a falar assim para ele: toma cuidado para você não se vitimizar. Ele falou assim: mas Deus, como? Minha filha está na UTI. Como? Eu não estou querendo ser vítima. Daí o Espírito Santo começou a falar: mas será que você não está querendo pregar isso? Para você chegar lá na frente das pessoas e falar: olha, apesar da minha filha estar na UTI, eu estou aqui porque eu sou um servo do Senhor. E todo mundo olhar para você e falar: olha, que servo fiel. Mesmo com a filha na UTI, ele pregou a mensagem. E ele começou a perceber de que no meio daquilo tudo, não tinha muito Deus naquela história. Ele só estava querendo mostrar para os outros que ele era muito melhor, por mesmo estar numa situação difícil, continuar pregando a palavra do Senhor. E ele disse que chegou o domingo, ele pregou uma mensagem que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava passando. E quase ninguém da igreja sabia a situação dele. E que no final das contas deu tudo certo. A menina saiu da UTI, está viva, hoje é uma bênção no reino de Deus. Mas ele entendeu naquele dia de que a dor que nós sentimos durante a nossa jornada, ela deve nos levar a um lugar de santidade e não a um lugar de vitimismo. E sabe por que muita gente não muda? Sabe por que muita gente não se transforma? Porque quando chegam as dores dessa vida, ao invés da pessoa ser transformada e buscar a santidade no Senhor, ela começa a se vitimizar diante de Deus e dos outros. Transfere sempre a culpa para o outro e nunca se transforma. E por isso as coisas nunca mudam. Neemias convidou aquelas pessoas a pararem de viver a mesma coisa, reclamando dos outros e não fazendo nada. Neemias falou: vocês estão vendo a situação? Vamos todo mundo se levantar, vamos todo mundo ser transformado para que então as coisas possam mudar. As pessoas estavam esperando por algo, sendo que na verdade Deus estava esperando uma atitude delas. Nós não precisamos esperar por aquilo que já está à nossa disposição. E sermos transformados em Cristo já está à nossa disposição. Está na hora da gente lançar o passado para trás, está na hora da gente parar de cair nas mesmas ciladas, nos mesmos pecados e viver o novo que nós temos em Cristo, porque Deus está esperando a nossa decisão de vivermos o novo dele, para que ele nos capacite a vivermos o novo que ele nos preparou. Prometo que eu vou contar a última história para vocês. Eu ouvi uma história de um missionário esse final de semana, de que ele trabalhava ali com os índios no norte do Brasil. Diz que ele sempre está procurando por aldeias que ainda nunca ouviram falar sobre Jesus. E por isso ele vai lá num bote que ele ganhou, vai ele e mais algumas pessoas, inclusive alguns intérpretes indígenas que já se converteram, para conseguir alcançar aldeias que ainda não ouviram falar sobre Jesus. Só que é um trabalho muito perigoso, porque tem algumas aldeias que são hostis. Elas veem alguém chegando e elas começam a atirar flecha, começam a lançar alguma coisa. Então eles estavam com bastante medo. E diz que depois de alguns bons dias de viagem, eles chegaram num lugar onde visivelmente nenhuma outra pessoa tinha chegado ali falando sobre Jesus. E quando eles chegaram de bote, estava todos os índios meio desconfiados, assim, eles não sabiam muito bem o que dizer, e aí eles começaram a conversar através do intérprete. E eles estavam com a Bíblia na mão, eles falaram: olha, a gente quer conversar sobre esse livro, e a gente quer conversar sobre um homem que traz salvação e vida eterna.
vocês aceitam ouvir a gente? E ele disse que o líder da tribo lá, o cacique, olhou para eles e na língua deles disse, não, a gente aceita. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, o meu avô, que era líder dessa tribo, estava passando um momento muito difícil. E quando ele estava sonhando, veio um homem de branco, com esse livro na mão, e ele disse, vai chegar algumas pessoas numa canoa e vai contar a verdade que vai te trazer liberdade. Por isso, todos os dias, no final da tarde, a gente vem aqui, há 30 anos, esperando com que os homens da canoa venham falar sobre nós, sobre um livro. Por 30 anos, aqueles irmãos estavam esperando a verdade da vida. Nós já conhecemos a verdade da vida, mas muitas vezes não estamos dispostos a ficar esperando o homem de branco que nos traz liberdade. Não estamos dispostos a abraçar aquilo que ele tem para nós. Não estamos dispostos a olhar para nós mesmos e buscarmos restauração na presença de Jesus. Muitas vezes o nosso problema não é porque ninguém está fazendo nada. Muitas vezes o nosso problema não é porque o nosso líder não é bom. Muitas vezes o nosso problema não é porque o nosso emprego não paga bem. Muitas vezes o nosso problema, sabe qual é? A gente não está disposto a se levantar e produzir em nós um trabalho de restauração a partir do poder do Espírito Santo de Deus.